Boa noite a todos. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra aqui presente, nesse ambiente de luz, de paz, de tranquilidade. Quando entregamos as nossas preocupações na entrada dessa casa, os trabalhadores aqui, desencarnados, realizam um trabalho de limpeza desde as primeiras horas da manhã, tirando todas as energias negativas que se acumulam nos ambientes, trazidas pelas próprias pessoas. Nós somos recebidos de forma carinhosa, nossos amigos espirituais nos aguardam, ficam felizes em nos ver aqui, buscando o nosso aprimoramento, o nosso entendimento, a nossa evolução. E dessa forma, conectados ao nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, o nosso guia, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente e que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar, por ter um leito onde podemos descansar o nosso corpo depois de um dia de trabalho, por termos uma mesa farta que pode saciar a nossa fome, por termos uma família, seres que vieram junto de nós nessa existência para que pudéssemos estreitar os nossos laços com esses nossos irmãos. Muitas vezes laços difíceis de serem feitos, mas que a sabedoria divina nos coloca para que possamos, ao final dessa existência, aumentarmos ainda mais a nossa família espiritual, somando-se todos aqueles que já vieram junto de nós e que já participaram do nosso grupo familiar. Agradecemos por aqueles que são a nossa sustentação, por ser aqueles que nos fazem acordar pela manhã, viver um dia todo cheio de dificuldades e atribulações, para que possamos no final do dia termos a consciência do dever cumprido, de mais um dia vivido na bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos aos nossos amigos que igualmente vieram junto de nós para dar as mãos, para nos socorrer e serem socorridos quando for necessário. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for, onde podemos exercitar o nosso serviço ao próximo, onde podemos trabalhar em prol do progresso, ajudando as pessoas a serem pessoas melhores, trazendo conforto, entendimento, trazendo esclarecimento a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Que sejamos todos nós abençoados pelo trabalho que nos dignifica e transforma o nosso ser. Agradecemos pela natureza que nos cerca, cheia de flores, de plantas, de animais. Agradecemos pelo ar que respiramos, pela chuva que cai e leva embora todas as energias negativas, pelo sol que nos aquece, que nos traz vida, pelas plantas, pelos alimentos e principalmente pelos animais que convivem junto de nós em nossa casa, nos tornando assim eles nos tornando assim os nossos anjos, nossos animais, e somos dessa forma os seus anjos tutelares. Agradecemos por essa doutrina que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a fé raciocinada. Essa doutrina que traz a compreensão, que traz o consolo, que traz o esclarecimento que tanto necessitamos nos momentos mais difíceis da nossa vida. E dessa forma, conectados aqui nesse ambiente, todos nós estamos juntos de Maria, sentados no seu colo, e ela nos cobre com seu manto azul de paz, de amor, nos deixa tranquilos, serenos, nos faz esquecer todos os nossos problemas lá fora. Maria nos leva um pouco mais acima, onde encontramos o seu Filho amado,
nosso irmão Jesus Cristo. E esse nosso irmão que nos ensina o perdão, que nos ensina a misericórdia, por ser o maior, sim, o maior ser que já esteve aqui na Terra. Esse nosso irmão nos leva um pouco mais acima, onde encontramos o nosso Pai, o nosso Criador, que nos criou simples e ignorantes, lá atrás, no início da nossa existência como Espírito, e por meio de diversas existências estamos passando por experiências variadas, por situações que nos trazem entendimento, que nos trazem elevação, que nos trazem evolução. E dessa forma, trabalhando cada dia um pouco mais no nosso espírito, na nossa evolução, ansiamos chegar mais perto ainda do nosso Pai, quando estaremos conectados à sua essência. É o tempo de buscar, é o tempo de nos aprimorar cada vez mais. E desta forma, conectados aqui neste ambiente, unidos, irmãos encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo. Que assim seja, e graças a Deus. Bom, sejam todos bem-vindos. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui na casa? Não todos já estiveram aqui, então sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aventurados aflitos. Esse é um dos capítulos mais importantes do Evangelho, segundo o Espiritismo. Na verdade, ele é parte do Sermão da Montanha que Jesus proferiu, que se torna a maior lição que Jesus nos deixou, uma das mais importantes lições que Jesus nos deixou. E o Evangelho, ele compila, né, a vivência de Jesus Cristo, a moral, né, os ensinamentos que o Evangelho nos traz por meio da visão espírita. Então, no capítulo 5 desse Evangelho, que este aqui é bem já usado, esse meu aqui bastante já rabiscado, é o capítulo que eu mais abri. Então, ele até, na hora que eu faço assim, ele já abre até nessa página. Porque eu acredito que muitos de nós chegamos até a doutrina pela dor. Alguns são pelo amor, mas a maioria é pela dor. Então, nesta doutrina, nós temos o consolo para as nossas aflições. Então, é de tanto ler esse capítulo, né, que a gente tem um monte de coisa para ser dita. Né? Meia hora é pouco, mas eu vou tentar me controlar, né? Vou ficar só na meia hora. E o que ele nos traz? Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele nos traz como primeiro tópico a justiça das aflições. Então, por que estamos aflitos? Primeiramente, para que todos nós possamos entender e nos situar no nosso momento atual, estamos num mundo de provas e expiações. Então, a partir do momento que vocês começam a frequentar uma casa espírita, esse termo ele é muito utilizado, que é o que explica o que nós estamos passando, um mundo de provas e expiações. Já foi pior? Foi, né? Mais ou menos lá pela época que Jesus veio até a Terra como encarnado, que sabemos que ele teve um processo, né, de retorno até o momento em que ele encarnou, há 2000 anos atrás, porque ele era um ser do futuro. Então, ele é um ser espiritual que já vivenciou na Terra, né, experiências, e há 2000 anos atrás ele encarnou na Terra. Sabemos que Jesus é o arquiteto desse planeta. Esse planeta foi construído pelas suas mãos e pelas mãos dos arquitetos siderais. Então, há muito tempo atrás, esse planeta vem sendo construído e ele é um dos planetas. Quando nós falamos de há muitas moradas na casa do meu pai, nós vamos entender isso, que aqui estamos situados neste planeta para as experiências importantes para o nosso espírito no momento. Mas somos seres estelares, como a espiritualidade nos diz.
e estamos passando por experiências variadas. Neste momento, o planeta é um planeta de provas e expiações. Estamos no momento de transição planetária, porque tudo evolui. Nós evoluímos, o planeta evolui. E o que se espera desse planeta e o que está acontecendo? Que nós passaremos para o mundo de regeneração. Então, o planeta vai evoluir. O que acontece hoje? Hoje, a maioria dos seres encarnados e desencarnados ainda tem mais, né, a característica do mal. Muitos são bons, mas a maioria tem a característica do mal. Quando você passa para o mundo de regeneração, a maioria vai ter a característica do bem, mas ainda existirão espíritos arraigados no mal. Então, é um progresso que nós estamos buscando para o nosso espírito. Então, a partir do momento que nós, estando na erraticidade, ou seja, estando no plano espiritual, para reencarnar novamente, porque a reencarnação é uma das grandes premissas da doutrina espírita, nós nos propusemos a vir para cá mais uma existência, com aquelas pessoas que são importantes para o nosso aprimoramento, com as dificuldades físicas, congênitas que nós teremos no corpo, que nós habitaremos, para que nós possamos exercer todas as nossas potencialidades ou não, para que nós possamos resgatar os danos do passado que nós causamos, ou simplesmente fazer com que aquela vida seja o mais proveitosa possível, para que nós possamos trabalhar pelo nosso futuro espiritual. Então, quando estamos vindo para cá, quando ainda estamos no plano espiritual, nós buscamos entender que nós passaremos por dificuldades. Imaginem a situação de estarmos num lugar que vamos pensar que é bom, né? Vamos pensar que somos todos espíritos que estávamos lá trabalhando, lutando, e aí nós precisamos viver uma vida no plano da matéria, porque somente aqui se resgata. Lá a gente vive, aprende, sofre as consequências, mas aqui a gente resgata. Então a gente precisa voltar para o plano da matéria. E nós sabemos, assim, quando estamos lá preparando a nossa próxima existência, que nós passaremos por dificuldades. Nós sabemos que nós passaremos por aflições. Tudo isso nós já sabemos, mas nós esquecemos. Inclusive, um dos tópicos desse capítulo é o esquecimento do passado. Então, não sabemos se aquela pessoa que convive conosco hoje, ela foi o nosso algoz, ou se nós somos o algoz dela. Se nós tiramos a vida dele, ou se ele tirou a nossa. Nós não sabemos, por isso que há o esquecimento. E graças a Deus que ele existe, porque senão nós não conviveríamos uns com os outros. Porque se estamos junto de algumas pessoas, é porque algo existe a ser resgatado. Não existe nenhuma pessoa que cruza o nosso caminho, que fica um pouquinho mais, que não tem algum propósito na nossa existência. Todos têm. E se por acaso não tem nenhuma história do passado que nos liga a ele, é uma história do futuro. Então nós estamos criando algo para viver com aquela pessoa, com aquele ser e outras experiências mais tarde. Então tudo tem um sentido. Então nós passamos por aflições. Uma vez eu vi uma estatística que eu achei bem interessante, eu sempre falo aqui, acho que vocês já ouviram, que diariamente nós passamos por média de 14 contrariedades. Mais ou menos. Tem dia que é umas 757, né? Tem dia que a gente não sai de casa, não vê ninguém, é umas 3, 4. Mas todos os dias nós passamos por contrariedades. Essas são aquelas farpas, aqueles espinhos que nos fazem exercitar o nosso livre-arbítrio. Vou me estressar? Sim, não. Vou descontar em alguém? Sim, não. Vou tirar o melhor proveito da lição? Então, é nessas pequenas dificuldades diárias que a gente exerce a nossa escolha. Então, tem importância aquilo, né? Passa um tempinho e a gente vê que não tem importância nenhuma. Então, a gente caminha, porque a gente vai ter no dia seguinte novas, que elas vão se renovando. Isso são as coisas simples que acontecem, porque nada é fácil. Desde uma criança na escola até uma pessoa já mais madura, ela passa por situações que a afligem.
E o que acontece? Quando nós viemos para cá, nós sabíamos as provas que iríamos ter, as provas e as expiações. Porque estamos no planeta escola, hospital e prisão. Cada um escolhe o que quer. Queremos um planeta escola, um planeta hospital ou um planeta prisão. Então, passamos por nossa vida por diversas aflições. Cada um de nós aqui tem uma listinha. Pode ser que algum de nós esteja passando hoje pela maior aflição da sua vida. Pode ser que alguns estejam saindo dessa aflição e pode ser que alguns estejam completamente recuperados. Mas todos nós já passamos por aflições. E aí nós vamos tentar entender quem é culpado de tudo isso. Primeiro, a doutrina vem para nos consolar. Ela não vem para tirar o nosso sofrimento. Ela vem para nos ensinar. Ela vem para trazer consolo. Inclusive, nesse próprio capítulo está dizendo aqui, quando a gente deve ou não amenizar o sofrimento do outro. Lógico que a gente deve amenizar o sofrimento do outro, mas entender o porquê que a pessoa passa por aquela pobreza, entender porque a pessoa passa por aquele problema de enfermidade, entender porque aquela pessoa passa por um problema de relacionamento. Nós temos que fazer de tudo para ajudar, mas nós temos que entender que as provas da pessoa, ela mesma contraiu. Porque não existe ninguém que é o nosso algoz por livre e espontânea vontade. Nós precisamos passar por algumas provas na vida e existem pessoas que vêm para nos ajudar a aprender essa lição. Essas pessoas causam o sofrimento em nós. Elas vão pagar por isso? Não, porque não há pecado que não seja cobrado um dia. Mas nós estamos fazendo com que aquela situação seja próspera para nós. Por quê? Ao passar por uma dificuldade, ao passar por uma injúria, uma traição, uma ofensa de alguém, nós estamos resgatando aquilo que um dia nós fizemos para outra pessoa. Então, tudo inclui o perdão. Então, em qualquer preleção que a gente vai fazer aqui na casa, sempre vai ter um pouquinho de perdão. Porque nós perdoamos aquele que nos causa aflição. Porque sabemos que ele é uma ferramenta que veio para nos ajudar a evoluir. Bom, entendendo que nós somos responsáveis, nós somos 100% certos, né, de que a responsabilidade é nossa, nós somos os artífices da nossa vida, do nosso destino. Aí nós vamos entender o que acontece com essas aflições, de que causa elas são. Porque todo efeito tem uma causa. Nada acontece nesta vida, neste planeta, na natureza, em todos os relacionamentos, em todas as circunstâncias, que não existisse uma causa. Tudo que acontece tem algo que promoveu. Aí o Evangelho, nos primeiros tópicos aqui desse capítulo, ele vai falar o seguinte: depois da justiça das aflições, que existem as causas atuais das aflições, que é aquelas que a gente sabe. Então, eu estou passando por uma enfermidade. Eu fiz todo tipo de abuso na minha vida, né? Usei substâncias que não deviam, comi demais, bebi demais, ou não trabalhei e enchi de dívida, sei lá. Existe uma série de coisas. Fiquei doente, não cuidei dos relacionamentos, então eu perdi pessoas, né? Ou seja, cada um tem uma situação aí para contar. Foram causas atuais. Eu, com a minha imprevidência, com a minha negligência, com as minhas escolhas, eu promovi aquilo que eu estou vivendo hoje. É muito simples, muito claro. E também tem, no próprio Evangelho, né, ele cita, ele é um pouquinho mais extenso, são as causas anteriores às aflições. Se somos uma doutrina que entende e que aceita e que a premissa da reencarnação é algo mais real, né, que existe, então nós entendemos que muitas coisas que nos acontecem nós não sabemos a causa, porque elas estão numa existência anterior. Então, a gente vive uma existência, passa por situações, passa por experiências, desencarna, vai para o plano espiritual, trabalha lá, fica um tempo lá, volta para cá. Então, aquilo que eu estou vivendo hoje pode ser que seja algo que eu não causei hoje, eu causei uma existência anterior. Então, é preciso que a gente entenda isso para que tudo isso faça sentido. Senão a gente sofre sem entender por quê. E eu entendo, né, que as aflições podem ser diversas.
Pode ser um problema financeiro, pode ser a perda de um emprego, pode ser relacionamentos perdidos, pode ser uma enfermidade, pode ser a enfermidade de outra pessoa. E não temos como julgar o sofrimento de ninguém. Cada um tem o seu sofrimento. Tem pessoas que vão sofrer mais com uma determinada situação que o outro não vai sofrer, porque o sofrimento é particular. Todos nós temos histórias, né, e que trazem naquele momento toda uma bagagem. Então, se eu sofro hoje por um abandono, por exemplo, posso ter histórias daquilo e que me traumatizaram. Um problema financeiro, um problema de saúde e assim por diante. Bom, para mim, né, buscando aqui, o próprio capítulo nos traz isso, que uma das maiores aflições que se pode ter é a perda de entes queridos. Então, é engraçado, né, porque o próprio capítulo cita isso, né, porque é algo que realmente nos traz bastante sofrimento. E aí, quando nós vamos buscar entender, quando nós estamos na erraticidade e que nós planejamos o nosso mapa reencarnatório para a nossa próxima existência, nós vamos ter lá a nossa genética, o nosso organismo, como ele vai se portar frente às dificuldades que nós teremos, às enfermidades que nós teremos. Tudo isso é feito um planejamento. Na espiritualidade existem os engenheiros próprios para isso, que eles vão estudar tudo aquilo que nós precisamos para vivenciar aqueles problemas que ainda nós temos a resolver. Então, tem até uma história que eu sempre cito, né, que teve eu vou contar bem rapidinho para a gente não se perder, tá? Existia encarnado, pai, mãe, filho, e o pai, por algum motivo, assassinou, o motivo eu sei, está no livro, né, mas eu vou resumir, ele assassinou a esposa e o filho, tá? Os dois foram assassinados, e aí não se achava quem tinha sido responsável pelo assassinato. E os dois espíritos, né, quando eles se recobram, né, quando eles se acordam no plano espiritual, o menino, né, entendedor de tudo o que estava acontecendo, ele procurou entender, ficou meio atordoado e tal, mas a mãe ela não aceitava. Então, o resgate dela pela espiritualidade foi bem complicado. E o do menino não, ele foi resgatado, ele foi morar com a avó no plano espiritual, e assim vai, né, contando histórias do que acontece no plano da matéria e no plano espiritual. O pai, né, que tinha sido o assassino, conseguiu se safar, falou que alguém tinha vindo na cidade, tinha assassinado eles, ele ficou livre. Ninguém achou que foi ele o assassino. E a vida continuou. Para ele, ele casou com outra esposa, né, teve um relacionamento lá com uma outra pessoa, e o menino, ele foi para o plano espiritual e ele começou a trabalhar em projetos no plano espiritual. Então, toda vez que até desencarna alguém, eu falo, olha, a pessoa está voltando para os projetos que ela tinha antes de vir para cá, né? Porque esse livro marcou bastante para mim. E aí, ele estava lá, vivendo no plano espiritual, aprendendo, trabalhando, feliz da vida, né? E a mãe lá sendo tratada, eles até foram separados, porque a energia dos dois não batia, ela estava no processo de muita revolta, um espírito com muita revolta. E o menino não, já tinha um outro entendimento. Então, no plano espiritual, eles também não ficaram juntos. Passado um tempo, aquele pai, ele precisava passar pela lição. Ele tinha sido um assassino e ele precisava, nessa existência, resgatar o sofrimento que ele tinha causado. O que aconteceu? Esse menino, ele foi convidado novamente para reencarnar mais uma vez como filho deste homem. E ele falou assim, não, tudo bem, né? Ele era um espírito mais evoluído, ele falou, tudo bem, eu reencarno, vou ajudar meu pai, porque ele precisa passar, né, por uma lição, para que ele resgate todos esses erros, e eu quero ajudá-lo com isso. Então, só que eu não quero ter uma vida muito longa na Terra, eu quero ter uma vida curta, eu quero fazer a minha parte e quero voltar, porque aqui eu estou cheio de projetos, eu estou cheio de trabalho, meus amigos estão aqui no plano espiritual. E ele reencarna como filho dessa nova esposa, e ele se transformou no maior amor daquele pai. Um amor assim, ele idolatrava o filho. E ele cresceu,
e eles viveram bem. Ele tinha algumas reminiscências do passado, tipo, eu já estive aqui, as coisas, né, de espírito que criança ainda recobra, né, a memória. Depois a gente vai crescendo, esquece tudo mesmo, né? Aí ele cresceu, ele trouxe muita alegria para esse pai, ele trouxe felicidade para essa mãe, ele tinha uma outra irmãzinha, ele cuidava da irmãzinha, aí eles tinham uma vida próspera, só que o pai precisava passar pela lição. Aos 15 anos de idade, eles foram num lugar lá, uma casa, e aí essa casa pegou fogo, e o menino estava dentro da casa, e ele desencarnou nessa casa. Foi exatamente os 15 anos que esse espírito pediu para ficar na terra. Ele veio, ele fez o papel dele aqui. Ele ajudou esse pai com o amor maior do mundo, porque ele entendeu toda a enfermidade espiritual que esse pai tinha. Ele desencarnou aos 15 anos, que foi o tempo que ele pediu para ficar aqui. Onde eu quero chegar? Quando nós perdemos entes queridos, nada é assim, né, por acaso nessa vida. Então, às vezes, é aquele tempo que o Espírito pediu para ficar aqui. É a maior lição que eu tiro de tudo isso. Esse Espírito pediu porque ele tinha projetos lá no plano espiritual. Esse Espírito pediu porque ele queria ficar aqui, porque ele tinha um propósito, ele tinha dívidas também, ele tinha que resgatar, mas ele precisava voltar porque lá era o lugar dele. Então, quando a gente começa a entender que tudo na vida tem um porquê, tudo na vida tem um consolo, a gente se resigna. Um dos tópicos também fala sobre a resignação, que é o bem sofrer. Então, quando a gente entende que quando minha mãe desencarnou e ela tinha aquela idade, ela precisava voltar para aqueles que ela já tinha deixado. Ela tinha que voltar para aqueles que já tinham ido dessa existência. Ela tinha que voltar para aqueles que estavam esperando por ela, que torciam por ela desde o início da encarnação dela aqui. Tem uma historinha também que eu vou encaixar aqui. Toda vez que alguém desencarna, eu mando, que eu acho que assim, é fantástico, né? Que todo barco, né, quando ele está ali no porto, ele vai se afastando. E esse barco vai se afastando, aí você vai vendo só um pontinho daquele barco, indo. Aí você fala assim, nossa, não alcanço mais o olhar, o barco já subiu. E aí na outra margem tem alguém falando, o barco está chegando. Então é isso, né? Nós estamos sempre nos despedindo o tempo todo das pessoas. As pessoas vêm até a nossa vida, passam por ela. Né? O Haroldo Dutra Dias, ele fala que a vida é um trem, que aliás Mineiro fala que tudo é trem, né? Então tem um trem que passa. E que algumas pessoas já estão no trem, hora que a gente embarca. E a gente convive um tempo ali no vagão, aí chega uma estação, alguém desce do trem, e sobem outros no trem. E a gente vai vendo até o dia que a gente vai descer do trem de novo. Essa é a vida. Então, nós estamos constantemente passando por pessoas, por situações, e essas pessoas podem ir embora. Então, eu julgo que essa é a maior lição que nós temos, que essa historinha que eu acabei de contar, que eu acho que é extremamente importante para a nossa compreensão, que ela possa calar fundo para nós. Todas as vezes que a gente sofrer, que a gente se lembrar daqueles que já se foram, né? Que a gente busque na memória que, às vezes, aquele tempo que aquele espírito ficou aqui é o tempo que ele pediu. E não vou ser eu que vou me desesperar, que eu vou me rebelar, que eu vou praguejar para Deus porque me tirou, porque levou. Porque, na verdade, foi o tempo que ele pediu para ficar. Essa é a lição. Que a gente possa sempre vivenciar as aflições de maneira a tirarmos o entendimento, tirarmos o aprendizado. Nada que acontece com a gente é de graça. Tudo vem para um propósito. E muitas vezes não damos valor para o entendimento. Tem um filme, posso falar rapidinho, não lembro o nome do ator, que o filme chama Beleza Oculta. Se alguém lembrar o nome do ator que já assistiu esse filme, fala, pode falar. Will Smith, né? Will Smith. Então já assistiu, né? Já
sabe como que é o filme. Ele passa por uma perda no filme. Assistam, gente, é lindo, não é? Muito bonito. E só quem está na doutrina vai entender, porque o nome desse filme chama Beleza Oculta. Não é qualquer um, né? Não vai ter esse entendimento. Então ele passa por uma perda muito grande na vida dele. E o nome do filme chama-se Beleza Oculta. Então, convido todos vocês a assistirem, porque vocês vão entender tudo que eu falei. É nessa busca do entendimento, por que as coisas acontecem na nossa vida, que a doutrina traz uma beleza oculta para nós. Que é a beleza da evolução, que é a beleza de passarmos por uma existência e termos o merecimento, por termos cumprido tudo aquilo que nos propusemos quando viemos para cá. Todo aquele planejamento, todos aqueles que nos ajudaram, todos aqueles que estão nos ajudando nesse momento. Não estamos sozinhos. Eu falo sempre isso quando a gente fala sobre o anjo da guarda, quando a gente fala sobre o mentor espiritual. Nós não estamos sozinhos. Temos uma infinidade de espíritos nos rodeando. E nós temos queridos irmãos que estão lá no plano espiritual, que nem participaram dessa vida com a gente, que eram de outra existência, que estão torcendo por nós. Então, que a gente saia dessa existência com a certeza de que nós fizemos o melhor que nós pudemos, com a certeza de que nós trabalhamos, que nós buscamos a nossa evolução, que nós ajudamos o próximo, que nós trouxemos alento para as pessoas, de qualquer forma. O alento a gente traz de formas variadas, não precisa ser grande coisa, às vezes são pequenas coisas. E que a gente entendeu a beleza oculta nessa existência. O que a aflição veio fazer para nós. A aflição veio nos transformar. Que a gente possa entender e que a gente possa, a partir desse momento, cada vez que passarmos por algo que nos desafie, que a gente possa entender que tudo tem um propósito. E que tudo foi combinado e que tudo está certo. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer por esse momento de estudo e reflexão que nós passamos aqui hoje. Que a gente possa se conectar ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, todas as vezes que nós sentimos a presença dele junto de nós. Que nós possamos lembrar dele mais vezes, não somente nas horas de aflição. Que possamos agradecer por cada momento vivido, por cada experiência, por cada minuto que estamos aqui encarnados, pois é nesse minuto que nós podemos fazer alguma diferença. Agradecemos por essa casa bendita que nos acolhe sempre, agradecemos aos nossos trabalhadores espirituais que aqui se encontram, fazendo todo tipo de tratamento espiritual, daqueles nossos irmãozinhos que aqui se encontram perdidos, desamparados, buscando um rumo para os seus espíritos, para a sua vida espiritual. E dessa forma, agradecemos ao nosso Pai por mais esse momento de evangelho no nosso coração e que a gente possa sempre praticá-lo em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja, e graças a Deus.